Olá, boa tarde. Espero que todos estejam me ouvindo e acompanhando, dando início à nossa segunda live que integra a semana de programação que problematiza questões de gênero e sexualidade, não apenas proposto pelo coletivo Uns por Todos, mas com um olhar, sobretudo, para a comunidade LGBTQI+. Ontem nós tivemos a fala de abertura, nossos agradecimentos a Mariana Lopes, coordenadora da FASUBRA, doutora em História Social, que coordenou e vem desempenhando um trabalho excepcional junto ao Entrefala, inclusive dividirá conosco as tardes aqui no Instagram ao longo desta semana, porque também vem promovendo lives às 15 horas. E hoje, recepcionando o professor Ítalo Alessandro. O professor esteve conosco na primeira formação que o coletivo desempenhou no ano passado, discutindo sobre a necessidade de uma politização imediata, não apenas no que tange aos membros LGBTs, mas o quão necessário é que a sociedade se aprofunde e reconfigure os corpos e a emancipação destes. Portanto, vamos estabelecer contato com o professor Ítalo, que já nos ouve e, portanto, terá para que possa compartilhar conosco. A fala do professor Ítalo versará sobre o entretenimento da ditadura com a homossexualidade, notadamente quando se pensa a repressão, não é? E acredito que a fala do professor Ítalo vai nos oportunizar esse diagnóstico. Boa tarde, Ítalo. Como está? Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos do coletivo Um por Todos. E é uma alegria muito grande poder estar com vocês hoje, poder estar nessa tarde, né, levantando essa reflexão tão profunda e fazendo parte aí daquilo que nós mais acreditamos de necessidade hoje, que é a produção de conhecimento, a produção de informação, né, informação válida, informação embasada, e muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. Bom, Ítalo, assim que nós pensamos numa estrutura para a sua fala, claro, tendo em vista a sua atuação como professor, seja vinculado ao SESI Jundiaí, mas também pelo seu trabalho como pesquisador na UAB, na subseção Anápolis, pensando a dinâmica, né, da expressão de gênero, não apenas nesse município, notadamente, mas de um diagnóstico mais amplo, surge uma preocupação acerca de como que a história e tudo que a ela se associa nos oportuniza algumas reflexões acerca das expressões de gênero e sexualidade, né? E, inicialmente, apenas para que nós possamos começar a discussão, eu gostaria que você pincelasse de forma sucinta, concisa, e claro que as questões históricas elas sempre exigem de nós um raciocínio interpretativo digressivo, mas, na medida do possível, gostaria que você trouxesse de forma pontual como que a homossexualidade, assim como a repressão vivida nesse período, ela se instaura no sistema estatal e de que maneira que a historiografia ditatorial relata e dá conta desses pormenores quando se debruça sobre gênero e sexualidade. Uhum. Sim, eu até procurei estruturar a fala para a gente conversar hoje em três momentos básicos.
para entender isso, como que a pessoa gay ela foi tratada, abre aspas, né, maltratada dentro do período ditatorial no Brasil. E para a gente entender isso, a gente precisa, por isso que eu linkei esses 3 pontos, né? Esse seria o ponto central, mas eu acho que a gente precisa de fazer uma introdução sobre revisionismo histórico, né? O que nós estamos falando hoje de revisitar a história com um olhar interpretativo, como você está colocando. Será que nós damos conta do que está sendo passado, né? Sobretudo pelo senso comum? Hoje nós temos a história sendo reeditada, recontada pelo senso comum. Nós temos confundido memória com a ideia de história, né? Então, eu pego a memória recortada de alguém, de algum momento, que estava inserido na ditadura militar em um contexto de privilégios, estava inserido na ditadura militar em um local onde que não foi passado, onde não passou essa repressão dos militares. Eu pego esse recorte desse senhor e coloco na mídia, espalho no Facebook, espalho no Instagram, como se aquilo fosse a história da ditadura militar. Então, acho que para entender esse primeiro ponto, nós precisamos entender o que é revisionismo histórico e onde e como ele deve acontecer, porque não é que ele não deve acontecer, ele tem que acontecer, mas a gente precisa minuciar sobre isso. E aí depois eu quero falar sobre como que de fato foi, né, a partir dos registros que a gente tem, da narrativa, principalmente de transexuais. Nós temos a narração em primeira pessoa de pessoas que sofreram, né, derramaram sangue pela repressão que a ditadura militar fez no Brasil, e também, por fim, entender que nós temos resquícios disso, né? Nós temos hoje, atuante no Brasil, uma elite conservadora que não só tem uma herança de ideias e ideais da ditadura, como pede a volta dessa ditadura. Então, nós precisamos, para compreensão melhor do nosso assunto, fazer esses 3 pontos. Primeiro, entender o que é revisionismo histórico. Segundo, entender a história da ditadura, em alguns pontos, e a pessoa gay nesse momento. E, por fim, reconhecer em que horas nós estamos da história do Brasil. Em que momento nós estamos nesse local de fala nosso aqui, que é significativamente importante, necessário e urgente, que a gente promova mais encontros como esse. E aí, por isso que eu preparei a fala nesse ponto, né? Você já entrou na chave do que eu quero colocar. O que é revisionismo histórico? A história, ela é primeiro vivida, né? Contada, depois escrita. É a lógica, né? Que a gente tem desde da Idade Antiga, do próprio povo judeu, da história, né? Que o narrar a história já era algo da antiguidade. O pai da família fazia isso, que era o sacerdote, que era o líder religioso lá na história do povo hebreu. Nós, enquanto herança desse povo hebreu, vamos ter a história somente escrita e registrada posterior. Só que depois de escrita, ela ainda cai em um outro ponto, interpretação. Então, tem que haver interpretação histórica, tem que haver revisionismo histórico fundamental. Fundamental que a gente faça isso. Inclusive, vários historiadores entram dentro da história crítica, que é o quê? Eu revisito aquilo que já foi contado e agora eu vou contar novamente. Só que eu vou contar com evidências, por isso que a história não é qualquer coisa, ela tem método, né? E um dos métodos é evidências. Eu preciso fazer uma visita novamente aos documentos históricos, o que estava sendo falado, preciso de ter uma importância quando se fala principalmente da ditadura militar no Brasil, a mídia. Onde estava a mídia? Uma mídia que foi calada. Como que em todo regime ditatorial, um dos primeiros ataques é a mídia, é o poder da mídia. E nós estamos vendo agora o nosso presidente em exercício atacando totalmente a mídia, né? Assim, nós entendemos, a partir daquilo que já vivemos sobre a história do Brasil, principalmente, que nós não só precisamos falar da ditadura militar, mas entender que existe aqui uma ameaça desse retorno que é sutil, né? É muito sutil. E a própria ditadura militar, desde o primeiro dia ao último, ela foi feita em nome da democracia, né? Teve aí o AI-5 como um momento mais tenso, de perseguição mais tensa, sim, mas em todo instante, e por isso que é difícil hoje a gente questionar a ditadura,
eles fizeram tudo em nome do Estado, eles fizeram tudo dentro da legalidade, né? Fizeram todo o processo legal. A ditadura ela foi um momento político legal. O golpe foi legal, né? Então, assim, acontece tudo em parâmetros da lei. Então, agora, para a gente revisitar tudo isso, a gente precisa entender que aquela mídia, na hora de fazer a interpretação do que a mídia estava falando, era uma mídia manipulada, né? Era uma mídia que já estava silenciada. Nós temos que entender ainda que a perseguição e a repressão na ditadura militar, ela não fazia como um sintoma político. O sintoma não é político, o sintoma é estreitamente moral. Moral. Porque, inclusive, você pega, por exemplo, as músicas que criticavam diretamente a democracia, elas não foram censuradas. Que criticavam o sistema político. O que era censurado? Os corpos e a sexualidade dos corpos. Porque havia uma justificativa daquele que legitimou o golpe militar, que foi o civil. Foi a comunidade civil que pediu a ditadura militar. E é ela que está pedindo agora, novamente. E é ela que inclusive, tem esse desejo. E é um desejo moral. Né? Nós não podemos interpretar e fazer um revisionismo histórico, né? Entendendo a ditadura como apenas um regime político. Não foi. Ela é de fruto moral. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender por que nós, enquanto pessoas gays, fomos tão maltratados e estigmatizados nesse momento de ditadura militar do Brasil. Então, hoje nós falamos não só de um revisionismo histórico, mas nós precisamos entrar em um outro ponto, negação da história. A gente tem uma construção aqui de argumentos, né, que negam, inclusive, o Holocausto. Nega as ditaduras não só do Brasil, existe uma construção de negação das ditaduras que aconteceram na América como um todo. E aí a gente tem que se perguntar, quem é que está querendo negar o Holocausto? Quem é que está querendo... o que está por trás dessa ideia de negar a ideia da ditadura que aconteceu no Brasil, né? Por que eles estão tão interessados em fazer uma ressignificação negativa desse momento histórico, desse horror, né, da ditadura? E a gente tem que entender também, até a peste negra é negada, né, nessas ideias de releitura que estão fazendo agora que a gente está no momento de pandemia. Como a gente tem gente em plena pandemia negando que ela está acontecendo, a gente vai ter futuramente historiadores, inclusive, fazendo textos negando esse momento. Então é o que aconteceu no Holocausto, que estão tentando negar o Holocausto. E eu falo que essa negação ela não é só da narração histórica, ela é a negação do fato, é a negação da verdade. Né? Nós estamos na pós-verdade, em que nos assusta muito que, por exemplo, a ideia daquilo que é o impacto da nossa forma de consumo ao meio ambiente. Existe uma parte da população acreditando que o meio ambiente ele é eternamente frutífero, só tira, não precisa de consciência ambiental. O derretimento da polaridade da Terra. Então, são coisas factuais, são coisas evidentes que a gente nega. E imagina quando se fala daquilo que passou, né, do passado, da história. Só que a gente não pode deixar que isso tome espaço. Nós precisamos combater a mentira com uma coisa simples, com a verdade. Né? Nós tivemos, no momento do PT, a Comissão da Verdade, que desenterrou muita coisa da ditadura, e aí, inclusive o atual governo combate, né, a Comissão da Verdade, mas que foi extremamente importante para a história e para a historiografia brasileira. Por quê? Evidenciou, gravou o relato, a memória de quem de fato sofreu essa perseguição. Então é sobre isso que nós temos que falar, que a gente tem que combater isso, essa negação da história, né? Esse revisionismo histórico com a verdade dos fatos. Ítalo, uma colocação que eu gostaria de compartilhar, que de alguma forma nos ajuda a vislumbrar esse revisionismo histórico que você apregou inicialmente,
pensando um pouco a postura do João Silvério Trevisan, que é um dos escritores que frequentemente leio, não apenas por ser uma autoria representativa da cena LGBTQI+, em recente entrevista, o João Silvério comentou sobre o aspecto de que na ditadura militar ele tinha condições de externalizar o seu posicionamento político, né? E que ele enxergava essa incompatibilidade no Estado Democrático de Direito, que pretensamente estamos inscritos, né? Apesar de todas as distorções e promiscuidades que aí está, nós estamos inseridos em um regime democrático, que ele percebe nessa linha temporal um recrudescimento da esquerda, né? Quer dizer, na ditadura militar, apesar da tortura, apesar do encarceramento, apesar do aspecto punitivo dos corpos, ainda assim a política era feita com austeridade, com propósito, né? E é muito interessante esse relato do João Silvério, pelo aspecto de que nós temos o Grupo Somos, nós temos o periódico Lampião da Esquina, Lampião de Esquerda, um boletim de destaque proeminente nesse período, mas me intrigou particularmente esse raciocínio do autor, porque para o distanciamento histórico, é previsível supor que, em um regime democrático, as expressões aconteçam livremente, né? Quando nós temos um autor que resgata essa perspectiva de que, na ditadura, ele enxerga uma democracia de fato, ele consegue externalizar o seu posicionamento político e se fazer ouvir, mesmo que a revelia do cacetete, mesmo que contra o regime vigente. Então, é muito interessante como que esse revisionismo que você está propondo nos faz ter essa interpretação, né? De que militantes da esquerda se veem frustrados com o que hoje está colocado, né? Com o regime político, e com a autocrítica que se faz também a todas essas oligarquias, né? Que se aglomeram em torno da República. Então, é muito pertinente essa análise de revisão histórica para que se perceba claramente, né, as distorções e as lacunas que ficam pelo caminho, né? Sim. Aí, lembrar aqui do Hegel, né? Pai Hegel. O Hegel, ele já nos ensinava que a história ela é dialética, né? A história ela é dialética. Por isso, a interpretação da história, ela precisa necessariamente considerar esse aspecto, a contradição. Então, a contradição, ela faz parte da dialética. A gente fica procurando a síntese daquilo que é a própria história. Agora mesmo, como é contraditório a gente ter um governo que a gente está e a gente conseguir criminalizar a homofobia neste momento. Então, assim, a história ela é dialética e a resistência enquanto resposta à perseguição, né, ela é também fruto dessa dialética. Então, o Marx vai pegar isso do Hegel, né, de acreditar que essa dialética de contrapostos, de contradições, que a própria história é o que nos faz acreditar na mudança, né, porque se há uma conformidade na leitura, uma coerência muito lógica, né, no próprio funcionamento do Estado, se a gente não encontra as contradições, aponta essas contradições, a gente também não consegue promover uma saída da contradição. Então, a negação da contradição, que é o mecanismo de defesa utilizado por boa parte desses intelectuais e youtubers que estão aí propagando essa negação da realidade histórica, é usar desse mecanismo que eu estou falando da negação como uma saída para dizer, não há contradição. Olha, eles são coerentes. Não, há contradição. A gente tem que lembrar que, nesse momento da ditadura militar do Brasil, desde o golpe de 64, pouquíssimos momentos a gente não tem a atuação do próprio Congresso. O Congresso não ficou fechado o tempo todo, né? Foram momentos só de fechada do Congresso, mas havia, então, uma oposição. Então, isso foi minimamente pensado para que hoje
a gente pudesse ter pessoas que levantassem essa ideia de que não houve a ditadura e de que a ditadura militar ela foi democrática. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado também, até mesmo na hora que a gente vai argumentar com esse pessoal, porque, de fato, e aí eles vão trazer fatos. Sim, tem fatos democráticos, mas se eu não conseguir entender o todo, enxergar o panorama daquilo que estava por trás, inclusive dessas medidas democráticas, de permitir a atuação de deputados e congressistas da oposição, porque eles também fizeram essas permissões, mas são permissões mínimas, né? E são ações mínimas que não muda o fato. Aconteceu, né? E outra coisa também que a gente tem que tomar cuidado, inclusive a Rita Van Hunt apontou num vídeo dela há poucas semanas sobre revisionismo histórico, é a indústria cultural. Porque a indústria cultural, quem está com a máquina de produção da indústria cultural, dos filmes, das músicas, do próprio YouTube, né, a rede, tipo assim, a gente promover, fazer conteúdo para o YouTube não é fácil para que ele tenha uma expansão, porque a indústria cultural, ela limita isso. E aí a Rita, ela fala lá que a indústria cultural ela era utilizada pelo próprio Hitler, né, ela fala do filme Titanic, que tem uma primeira versão, que é para passar a ideia do heroísmo alemão. Coisa que a gente tem, assim, nitidamente na indústria cultural, nos filmes hollywoodianos, passando uma imagem positiva do capitalismo, não aponta as contradições do capitalismo, passando uma imagem positiva dos Estados Unidos, né, como a nação soberana, como um regime de tudo pleno, como os justiceiros, né, a inteligência máxima, que eles desvendam crimes assim magnificamente. Então, todo esse imaginário da indústria cultural também nos distancia da realidade. E a gente tem que entender que a representação da coisa não é a coisa. A representação da história não é a história. Então, a gente tem aí a representação da história da ditadura, tem até alguns filmes positivos para a gente ver. Por exemplo, um filme que eu indico muito, já trabalhei na sala de aula, chama Batismo de Sangue, que conta a história de padres, né, inclusive a história do Frei Beto, que eram o quê? Padres da resistência, padres que, de alguma forma, se colocaram naquele momento da história do Brasil, fazendo uma oposição ao regime. Então, a gente tinha uma parcela, que é outra contradição aqui, a gente tinha uma parcela, eu não posso atacar os conservadores do momento do golpe de 64, quando eles promovem, olha o nome, né, a Marcha da Família com Deus. Né? E aí a gente pega o slogan do nosso presidente em exercício em campanha, nós pegamos os seus apoiadores conservadores, tanto evangélicos conservadores quanto católicos conservadores, eu vou dizer, os evangélicos são contra, os evangélicos só apoiam o governo, os católicos apoiam, peraí, não são todos. Né? Nós precisamos conseguir relativizar, porque se a gente faz o preconceito como forma de ataque, tanto ao que está acontecendo atualmente, quanto ao que foi, a gente vai acabar fazendo igual eles, sendo preconceituosos, sendo excludentes. E aí, voltando aqui ao raciocínio, no filme Batismo de Sangue mostra padres católicos que trabalharam na resistência, inclusive fazendo publicações de textos comunistas, né? E essa parte da igreja foi condenada pelo Vaticano. O próprio Joseph Ratzinger, quando ele era cardeal, que agora depois ele se tornou papa, né, o Bento XVI, ele condenou esse movimento da atuação da igreja católica na ditadura do Brasil. Ele excomungou o Leonardo Boff, que era um dos ideólogos que trabalhavam nisso, que se chamava Teologia da Libertação. Então, essa nossa dificuldade de interpretar a história e até mesmo capacidade de levar isso a público. Porque se eu pego, por exemplo, ontem eu entrei no Facebook, eu gosto de fazer esse exercício de tentar ver o que está de lá, né? E aqui em Anápolis tem uns grupos conservadores que eles são muito militantes. Inclusive, eles são poucos, né? Os conservadores atualmente são poucos, mas eles são muito militantes. Eles são barulhentos. Talvez falte na gente aquilo que eles mais têm, né? Que é lutar por aquilo que acredita, que é militar por aquilo que acredita. Eu acho que existe uma covardia muito grande por parte nossa, enquanto silêncio, enquanto militância. E aí eu vejo como eles atuam aqui em Anápolis, nos grupos da cidade. E ontem eu fui ler o que eles estavam falando sobre a pandemia, né? E eu fiquei muito decepcionado, assim. Não que eu acho que eles não existam, mas
eu fiquei decepcionado porque são frágeis, argumentos frágeis, não tem consolidação real. Então, assim, é muito fácil da gente conseguir destruir a ignorância. A sabedoria, ela faz isso belíssimamente flui muito fácil, porque apontar as contradições coloca a contradição em descrédito e logo ela é destruída. Então, e aí, voltando ao Facebook que eu estava olhando ontem, então assim, eu fiquei decepcionado porque tá fácil de apontar saídas. A saída é o conhecimento, é o esclarecimento, a evidência, é a ciência, né? É tomar a ciência próxima. E aí, voltando lá nos argumentos deles, eles são muito mal educados no sentido de falta de educação estrutural básica. Falta de o que o Darcy Ribeiro fala, né? Que a educação no Brasil ela não é um fracasso, mas ela é um projeto. Então, ser uma má educação, ser uma educação tão ter a escola pública sucateada é um projeto para isso, para pessoas acreditarem em fake news, para as pessoas conseguirem fazer essa defesa da negação da história, da negação da ditadura, para que as pessoas consigam acreditar facilmente em fantasias tão grandes que elejam um presidente. Elejam, e não só elejam, mas coloquem esse presidente lá a título de rei, com créditos de rei, como salvador da pátria. Então, claro, o Darcy Ribeiro, ele fala essa frase, né, falando que a escola no Brasil, ela é um projeto. Ele está falando de que ela estrutura a sociedade desigual. Então, aquilo do Bourdieu, né, estrutura estruturante. Então, é uma instituição que estrutura a desigualdade. Mas também, nós podemos entender a educação brasileira na sua crise que nós estamos como um projeto de preparar o gado para o pasto, né? De preparar o gado para o pasto, literalmente. Que é o quê? Ou pior ainda, para o matadouro, né? Preparar esse gado para o matadouro, que eles estão aí na rua defendendo a própria morte, defendendo a retirada dos próprios direitos. Nós temos um movimento popular no Brasil defendendo a retirada dos próprios direitos trabalhistas. Isso, se contado de lá para cá, se o que vai contar a nossa história futuramente é olhar para a gente e falar assim, como assim? Como que o movimento popular pede tudo isso? Então, eu tenho que entender que essa massa, essa multidão que defendeu a ditadura militar, os conservadores que ainda existem agora, eles são, na verdade, programados para isso. Né? Eu não posso condenar um robô de guerra se ele mata. Eu tenho que condenar quem programou o robô. Então, por isso que eu acredito que nossa militância, ela não tem que ser necessariamente de atacar aqueles que têm feito essas defesas, mas de atacar aquilo que faz com que eles defendam isso. Ou seja, nós precisamos militar no sentido de esclarecimento, de defesa da história, de defesa da verdade, né? Destruir a prepotência que eles apontam com tanta coragem, né? Que eles apontam sobre nós coisas mentirosas, mamadeira de piroca, kit gay e tanta coisa que hoje a gente consegue com as mídias sociais desmentir mais. Na época da ditadura era mais difícil. A gente tem que entender que a ditadura, o golpe militar de 64, ele acontece ainda quando nós não temos uma comunicação de massa, né? A TV ainda não era uma comunicação de massa, ela se torna posteriormente. Então a gente tem a radiodifusão, né? A rádio, depois a TV, só que a ascensão da mídia no Brasil, ela se dá norteada por uma repressão militar. Ela se dá sem liberdade. Então a gente tem que entender tudo isso, entender que esse homem de bem que defendeu a ditadura militar e defende a sua volta hoje, ele de fato é de bem, né? Eu preciso desmistificar o mal, e aí a Hannah Arendt nos ajuda muito a compreender isso, com a banalização do mal, né? Então, assim, eu preciso desmistificar para desconstruir isso. Então, se a gente continuar colocando o Bolsonaro de chifre e de demônio, as pessoas não vão entender. Eu preciso mostrar que, de fato, ele é um cidadão de bem,
ele é nacionalista, ele está preocupado com a nação e de coração. Eu não acho que ele é esse demônio. A banalização do mal, que é o que nós estamos passando, que não é a mesma coisa da gente ter se acostumado com o mal, não é isso. A banalização do mal, eu preciso esclarecer da Hannah, né, que ela chega a esse conceito no livro de eu acho que é o Eichmann em Jerusalém. Eu acho que o ano dele, eu anotei aqui na estrutura da fala pra gente, a publicação dele olha, não, mas Eichmann em Jerusalém, é de 63, né, 63. Eichmann em Jerusalém, que ela vai falar justamente do caso Eichmann, ela vai mostrar que ele defendeu o sistema, mas ele defendeu o sistema como vítima desse sistema. Então é a mesma coisa que eu preciso entender hoje o meu tio bolsomínio, eu preciso entender hoje o meu papai bolsomínio, porque essas pessoas, elas não são demônios e nem demoníacas. Por isso que falar da história como a gente fala, com critério, com rigidez, com relativização, que é que a gente está fazendo aqui, ela é necessária, mas é mais difícil. Porque é muito mais fácil eu pintar anjo de um lado e demônio do outro. É muito mais fácil eu polarizar PT e Bolsonaro. Então, assim, inclusive, essa polarização foi que deu cargo de aumentar ainda mais a esperança do povo de que a gente teria um salvador da pátria. Então, quando a gente desmistifica e entende que esse mal, ele é sutilmente colocado, foi o mal que foi colocado na ditadura militar. Que a ideia sempre foi, né? Inclusive tem relatos das travestis que elas apanhavam e os torturadores sempre diziam pela moral e pelos bons costumes. E aí eu imagino que aquele ódio, aquela pulsão de morte, aí agora da psicanálise aqui, né? Aquela pulsão de morte que esses torturadores estavam fazendo, no fundo, era o desejo de ter uma sociedade organizada, de ter uma sociedade disciplinada. Então, aqueles militares que promoveram as nossas torturas não são, no fundo, mal. Eles são, no fundo, bem. E é sobre isso que a gente precisa ter cuidado agora. Porque os homens de bens têm defendido coisas que, no fundo, significa a nossa tortura. Porque nós estamos em um período ditatorial. Esses conservadores, eles estão atuando sobre os nossos corpos ainda. Né? Claro que a gente encontrou uma saída maior com liberdade de imprensa, com internet, mas não há fim. Né? A ditadura militar, ela deixa esses resquícios, inclusive, dessas pessoas, desse cidadão de bem. Né? E a gente não pode... Pode falar? A sua percepção, ela está muito coadunada com essa interpelação que o Eliel coloca acerca do livro didático, né? Ítalo comenta também depois sobre uma importante ferramenta educacional chamada livro didático, que acaba por tornar o período da ditadura no Brasil apenas um evento. E eu diria mais, né? Algo palatável, né? Uma necessidade de que a ditadura militar ela possa integrar o repertório educativo e formativo do indivíduo, sendo que este se dê conta de todo o lastro de minorias que esteve subjacente a esse processo. Né? E é muito pertinente essa colocação para pensar que se trata de um revisionismo histórico, porque nós estamos diante de um almanaque que, para muitos profissionais, é um guia de diretrizes, né, curriculares para que o ensino de história aconteça. E é interessante pensar que o livro didático, na quase totalidade, traz à tona uma versão muito fragmentada, né? Justamente porque há um lastro ideológico, há uma autoria que quase sempre é mercadológica. Nós sabemos que é toda uma máquina o livro didático no Brasil. Queria apenas perceber como que você sente esse problema, sendo professor e tendo que lidar com essas interpretações didáticas. A gente precisa desconstruir o livro didático
não só sobre a ditadura militar, mas em praticamente todos os aspectos. O livro didático, ele é feito, e não é de agora, né? Existem vários trabalhos de análise do discurso do livro didático, inclusive muito encontrado pelo pessoal das letras, né? Vários artigos científicos sobre isso, e muito bons, inclusive, que analisam a representação da sexualidade nos livros didáticos, né? Porque quando eu estou falando da ditadura militar, é muito fácil, eu vou lá, pego e confronto com fatos, né? Mas quando vem de forma sutil, porque é a questão da propaganda, né? A propaganda de como tem que ser. Porque a gente não teve, até aqui nesse momento da história nossa, de pessoas gays no Brasil, a gente não se viu, né? Não tinha gays, e não tem gays no livro didático, né? A gente se sente estranho em algum determinado momento do nosso autoconhecimento, justamente porque a gente não tem uma referência de ser visto na TV, né? E quando a gente é visto, vamos pensar na época da ditadura militar, né? Secos e Molhados, é uma caricatura de um gay afeminado, né? Então, assim, essa caricatura, ela é aceita, tudo bem. O que não nos coloca como aceitos é como gente normal, né? É como gente que tem família, né? Inclusive, o lema da semana é esse, né? Peraí, nós somos família e temos família. Então, a caricatura do que nos é pintado no livro didático é sempre essa poesia histórica. Outras coisas também que a gente precisa sinalizar e destruir também uma poética, um romantismo sobre a história do Brasil, que nunca foi isso. Nós sempre vivemos em guerras, sempre houve um conflito civil dentro da história do Brasil. Os conservadores sempre foram raivosos e perseguiram a gente. A gente tem o livro didático fazendo esforço, inclusive, para romantizar o período de colonização. Para quê? Para que a gente veja e tenha a representação dos nossos colonizadores como pessoas de bem, como pessoas que estavam fazendo o bem, que a escravidão foi necessária. Então, é esse tipo de coisa que está por trás, né? Quando a gente pega o livro didático sendo editado por conservadores. E nós, enquanto professores, historiadores, filósofos, vamos ter que dar aula crítica. Por quê? Se a gente continua dando aula usando o texto do livro didático, sem demonstrar fatos, sem pegar o que a gente hoje pode muito bem pegar as mídias, né? Fazer indicações de leitura, se contraponham, que isso é a dialética. Não é que o aluno tem que acreditar em mim. Ele não tem que acreditar em mim, muito pelo contrário, eu sempre falo isso para meus alunos. Olha, se você reproduzir o que eu estou dizendo, sem fazer a sua verificação, o seu confronto, a sua pesquisa, você está sendo alienado. O que te permite não ser alienado é a sua capacidade de refutar. E para refutar, eu preciso colocar contrapontos. Eu preciso que esses contrapontos sejam acessíveis ao aluno. Então, se eu faço ele acreditar catequeticamente no livro didático, eu vou estar promovendo uma educação alienadora, né? Então, e agora a gente sabe que é interesse do governo ter essa alienação. É interesse de uma mídia brasileira também é essa alienação. Então, a gente precisa, como eu já tinha colocado anteriormente, fazer o contraponto da mentira com a verdade, né? E aí a gente vai ter que trazer materiais didáticos, vamos ter que trazer materiais didáticos complementares, né? E aí que nós entramos com as mídias, né? Agora, em momento de pandemia, temos fazendo bom uso delas para continuar promovendo a educação, mas a internet é o fundamental. A informação está aí. Eu só preciso ensinar meu aluno isso, a capacidade crítica e analítica de ler, interpretar e fazer contrapontos. Eu não preciso ensinar meu aluno se a ditadura militar foi boa ou foi ruim, não. Isso está aquém de mim. Inclusive, não adianta nada hoje eu falar se ela foi boa ou se ela foi ruim. A gente não tem mais, a gente tem a queda da sociedade piramidal, o professor não é mais o dono do saber, o pai não é mais o dono do saber, os líderes religiosos não são mais os donos do saber. Essa é a morte de Deus que o Nietzsche falava. Deus morreu. E ele não estava falando de uma morte física, ele estava falando dessa ideia de um piramidal. Isso acabou. Acabou. Isso declinou, né? É o declínio do pai. E não existe mais essa autoridade. Por isso que não existe mais como eu fazer uma educação, não tem como eu dar uma aula de ditadura militar falando para o aluno que ela foi ruim. Não. Eu preciso mostrar para ele contrapontos e aonde que ele vai encontrar informações seguras. Eu preciso levar para ele textos científicos,
Então, hoje, o nosso papel de professor, ele é ressignificado numa sociedade que a gente não tem mais autoridade. E que bom que não temos, né? Paulo Freire já lutava para isso, porque se eu continuo como autoridade, eu estou estruturando, aí mais uma vez o Bourdieu, estruturando a desigualdade. Então, eu preciso realmente reconhecer que bom que eu não tenho autoridade. E eu não quero mais ela. Mas eu preciso agora ter legitimidade, que é diferente de autoridade. Eu preciso ter legitimidade profissional e ela vai se dar não por ataques, não, eu não vou fazer com os conservadores o mesmo que eles fazem, né? Que é usar de xingamentos, que é usar de ignorância. Não, é simples. Eu vou demonstrar. Eu vou abrir o livro e mostrar o que é o método histórico. O que é o método histórico? Né? Eu preciso ensinar para o aluno isso, metodologias de interpretação da história. Eu não preciso ensinar a história enquanto informação. Inclusive, hoje a gente não cobra mais decorar datas, decorar o nome dos personagens históricos, porque isso se tornou irrelevante. O Google faz isso. Né? Nós não podemos mais atuar enquanto professores como donos de informação, porque isso o Google é melhor do que eu, e vai ser. Né? Então eu preciso aceitar isso, e como o Eliel colocou, né? É uma preocupação sobre o que o livro de história está trazendo. Mas a curiosidade é muito boa, né? A curiosidade, que é o nosso espírito filosófico, é muito boa. E a criança, basta você instigar, né? Você tem que instigar a criança, o jovem, o adolescente, a pensar quem está por trás. Quem está por trás desse filme que você está vendo? Quem está por trás dessa série que você está vendo? Quem está por trás desse livro didático que você está lendo? E o que eles querem que você pense? O Milton Santos, ele falando da globalização, ele diz que existem 3 globalizações, né? A globalização como eles querem que a gente acredita, que é essa que é vendida nas mídias, nos livros didáticos, né? A globalização tal qual ela que é uma globalização que ele chama de perversa, e a globalização como ela pode ser, que é o mundo como possibilidade. Então, é por aí que nós precisamos caminhar sobre as nossas aulas de história e sobre entender também quem que foi, voltando ao nosso tema, né, a pessoa gay nesse momento. Por quê? Se a gente pegar lá, no ano de 64 mesmo, em março, houve o movimento da Marcha da Família pela moral e pelos bons costumes. E ela fez um apoio, né, de setores, ela teve o apoio de setores conservadores do Brasil, e que eles estavam em cima de uma fake news, que era a de que o João Goulart queria implementar o comunismo no Brasil, né? Então, que é também o que elegeu o próprio presidente atual, né, como extrema-direita, falando que existia que o PT é comunista, né? Você tem essa de que o PT é comunista na narrativa. Então, que foi o que possibilitou que a ditadura acontecesse naquele momento e que a perseguição aos homossexuais acontecia. Aí eu tenho que falar, tem uma operação da polícia de São Paulo, chamada Operação Tarântula, que ela era exclusivamente para prender transexuais. E o crime era simples, né? Por serem transexuais e por estarem aí como um risco para a moral e os bons costumes. Então, aí volto mais uma vez, a gente tem que desconstruir as ideias que elaboram a moralidade vigente lá e aqui. Então, quando eles pegam os gays, por exemplo, poderia ser gay? Sim. Se você fosse um gay que ficava trancado, né? Se você fosse um gay que como tem vários relatos, eu lembro aqui um colega meu que mora em Brasília, o Júlio Biagi, e ele me narrou sobre como que foi a época da ditadura, como ele era ser gay naquele momento. Ele, o Paulo Roberto, também professor amigo meu, que eram jovens naquele momento, e eles disseram que eles eram muito felizes, né? Um dia ele me contou dos encontros, dos apartamentos, até mesmo a questão sexual, que era o proibido e tal, e socialmente eles tinham que manter a moral e os bons costumes. Então, socialmente, eles se comportavam, aí, claro, os afeminados deveriam fazer um esforço enorme para parecer o quê? Macho, né? Então, é a ideia aí do sexismo, que é outra coisa que a gente precisa urgentemente combater, né? Que é o sexismo que
nos elabora. Então, assim, o gay que ainda não se converteu feminista precisa se converter urgente, porque é somente na conversão do feminismo que a gente pode fazer uma militância significativa e que coloca a passo da gente ter uma esperança sobre uma mudança. E aí, voltando à narração do Júlio Biagi, ele me contando, que eles tinham vários encontros, festas, encontravam, bebiam, mas era tudo ali, num silêncio, era muito no restrito à privacidade do apartamento. Então, assim, você pode ser gay, sim, mas não coloca a cara pra rua, né? Você pode ser, sim, mas dentro do silêncio do seu quarto. Ninguém quer saber da sua intimidade. Existia, até pouco tempo, aliás, ainda existe, né? Por parte dos conservadores, esse argumento. Não, você pode ser gay, mas seja um gay de boa, né? Não quero da sua vida. Que é um silêncio vedado, né? É um silêncio simbólico, mas que acarreta em violência significativa e violência direta. Porque a ditadura militar, ela aconteceu com essas operações policiais, mas elas aconteceram também com esse poder ideológico do medo. Porque os homossexuais, travestis, prostitutas, principalmente em São Paulo, existia a ditadura militar no centro de São Paulo, com essas pessoas minoritárias, ela foi direta, né? Então, assim, lá é muito significativo para isso. A gente pega aqui o nosso sertão, né? Se a gente pegar aqui, a gente no entorno de Brasília, a maioria conservadora, uma cidade pequena de interior. Então, os gays aqui, né, nessas cidades estavam geralmente dentro disso que eu estava falando, na privacidade do quarto, né? Muitos, inclusive, elaboraram casamentos com mulheres para poder se esconder. Né? Então, esse medo que tinha, então eles pegavam, por exemplo, torturavam essas travestis e prendiam, né, como, olha, não pode ser, o seu crime é ser gay. Então é o quê? Você pode até ser, mas seja heteronormativo, né? Fica na sua. Como é claro, a gente tem muitos militares gays, né, que dentro do regime militar, mas que, por uma questão de ligação com essa ideia da moral dos bons costumes e da ordem, padronização, ele reproduz. E aí eu não estou tirando o direito de quem quiser ser um gay heteronormativo, né? Se você é gay e quer ser heteronormativo, quer ter uma vida mais próxima ao comportamento hétero, tudo bem, sua escolha. Mas você não, porque a gente tem muito isso, né? Muito gay que reproduz isso também, que pede, que tenta nos encaixar nessa idealização padronizada de hegemonia da comunidade gay, que é de falar assim, olha, não, a gente tem que respeitar, né? Eu tenho pessoas próximas a mim, gays próximos a mim, que reproduzem muito esse discurso de nós precisamos respeitar os valores da família, nós precisamos respeitar, ó, não pode beijar em público. Então, assim, essas questões sutis que estão postas, estão colocadas, estão naturalizadas na sociedade atual, são as mesmas que estavam naquele momento de violência simbólica da ditadura. Só que com um caráter muito mais amplo, pela repressão muito mais direta e legitimada, né? Porque acreditava-se que precisava legitimar o poder da polícia para ela ter o controle. Então, eu legitimo esse poder, ok, então pode estar aprendendo travesti, está aprendendo... eu até peguei um relato do Renan, a tese dele de doutorado, eu vou indicar, eu preparei uma lista de indicações para o final, e a tese de doutorado Quinalha, né? Do Quinalha, ele tem livros publicados na área, o doutorado dele é sobre a história dos homoafetivos na ditadura, e na tese de doutorado dele, ele fala desse aspecto de que o quanto que a ideia de ser um gay normal era o indicativo, a sua saída era ser um gay normal. E o quanto que a tese dele é essa, né? De que tudo foi feito em nome da moral e dos bons costumes, de todo esse aspecto. E aí a gente vai pegar as prisões, tem uma narração de uma transexual, Martinha, se salvo engano o nome dela, que é uma idosa, e aí eu achei interessante que ela fala do dia que ela estava indo comprar carne, no dia da morte da Clara Nunes, que assim, marcou para ela era o dia da morte da Clara Nunes, e ela foi sair de casa. Então ela até diz na narração que dela que eles não saíam de casa, que era assim, eu saía na calada da noite e com medo, porque eu poderia ser preso, né? Então, por ser um transexual ou uma transexual. E aí o que ela conta? Que ela foi comprar carne e a polícia parou ela
e falou, você tá presa. Aí ela, por quê? E aí o cara falou, porque você é travesti. Então, assim, é disso que nós estamos falando. Não é de direito de existência. Quando nós somos estigmatizados, perseguidos, presos e torturados, não por ter feito algo contra a política, mas é por a gente ter justamente existido. Né? Então, é por isso que é tão violento, porque tem essa violência de construção do corpo torturado na ditadura, só que não é só aquele corpo que foi torturado. Existe uma mutilação psicológica daqueles que não puderam dar asas à sua liberdade de ser sexual, não tiveram o direito nem de poder reconhecer os desejos de ser, né, de liberdade do seu corpo, de liberdade de existência, porque o medo é o poder simbólico utilizado desde muito tempo, né, desde a Idade Média. Na Idade Média, o medo ele é o principal ferramenta da igreja, né, a figura do diabo é construída para o medo, para adestrar os comportamentos. E enquanto filósofo, eu preciso pensar nisso. Olha, para falar de ditadura e para falar da nossa militância hoje, eu não posso perder de vista as minhas reflexões sobre o que é ética, o que é comportamento. E o Foucault faz isso belissimamente quando ele faz o resgate da história da sexualidade, né? Ele escreve 3 livros sobre a história da sexualidade, e a tese dele é moral, de mostrar que o corpo e a sexualidade, né, o sexo ele é, eu tô olhando o horário, o sexo ele é biológico, mas as interpretações sobre o sexo e os sexos, ela é social. E a sociedade muda, né? Os valores mudam totalmente. Principalmente aquilo que a gente tem sobre o entendimento sobre sexo e sobre família. Né? Eu lembro de ler um texto de Santo Agostinho, do século V, orientando os cristãos que não poderiam mais ser poligâmicos, né? Orientando a monogamia. E o argumento dele não é religioso. O argumento do Santo Agostinho é cultural. O Santo Agostinho ele vai dizer assim, olha, por costume romano, porque eles pegam dos romanos esse costume hoje nós somos monogâmicos, as relações, claro que obviamente não somos, né? Mas porque geralmente o pai de família da moral e dos bons costumes tem uma boa amante, né? Uma amante silenciada, né? Uma amante, inclusive uma amante muito bem parceira, porque ela é cúmplice, né? Então, assim, a gente representativamente hoje monogâmicos por uma ideia de cultura romana, e não é de cultura judaica. A própria Bíblia traz um sistema de teorias de como que se faria a contratação da segunda esposa ou a dispensa da primeira. Então, o que a gente tem por que eu estou falando disso? É porque se a gente não combater as ideias que formam os ideais da nossa repressão, a gente não vai ter sucesso. E a gente precisa ir aí, ó. A gente precisa ir na raiz de tudo isso. E se chama ideias falaciosas. E a gente precisa desconstruir a ideia, inclusive, de que nós sempre fomos assim. Não. O sexo e a sexualidade foi sempre uma outra coisa. O que nós temos hoje de visão do nosso corpo era uma outra história. O casamento era uma outra história. O casamento ele é altamente marcado como uma instituição, inclusive financeira, no capitalismo. Né? Hoje ela deixa de ser um sacramento e passa a ser um contrato. Eu deixo de reconhecer o casamento a partir de uma celebração religiosa para uma celebração civil. Então, tudo isso, se a gente vai tirando, né, esses conceitos que a gente vai acostuma a ver, achar que sempre foi assim, que a família sempre foi assim, a gente não vai conseguir evoluir. E aí, volta a ideia da família, né, e ao tema da semana do coletivo. Eu coloco que a gente precisa destruir como hoje, né, falando agora da nossa resistência hoje. A gente precisa atuar na ressignificação de 2 conceitos básicos. Primeiro é o sexismo, né? A mulher ela não é inferior ao homem. Por isso que eu falei agorinha, o homem que ainda, o gay que ainda não se converteu em feminista, ainda não entendeu nada, né? Porque é por aí. A gente precisa de combater
com ideais feministas. A mulher não é inferior ao homem. Inclusive, nós, os gays, somos atacados quando nós nos parecemos com a mulher. O tanto que o ódio ao feminino, o repúdio ao feminino está marcado pela nossa estigmatização. E a outra questão que a gente precisa combater é essa ideia moral sobre nós, de que nós somos inimigos da família. Nós não somos inimigos da família. Nós somos família. Nós queremos e amamos família. Nós só queremos ter o direito de ter uma família de uma configuração diferente do normalizado pela lei, normalizado pela cultura, normalizado pela tradição. Mas isso não nos coloca como inimigos da família, né? Eu não estou querendo tirar o direito de ninguém ter uma família com as configurações judaico-cristãs. Não. Eu só quero o meu direito de poder constituir a minha família sem ser espelhado nisso. Então, aí que nós precisamos agora desmascarar quem é que é a ideia que a gente precisa construir, essa ideia do que eles chamam de ditadura gaysista, né? É uma expressão muito usada pelos conservadores, de que existe um esforço dos gays no Brasil para a gente tornar todo mundo gay. Não, não é isso. Não é disso que se trata, é de liberdade. E a minha liberdade não é retirar a liberdade do outro. Muito pelo contrário. Nós, enquanto militantes dos direitos humanos, nós pedimos e pensamos a liberdade a partir de várias construções, não só para a nossa comunidade. Nós falamos de liberdade religiosa, nós falamos de liberdade de expressão, liberdade cultural, liberdade de culto, enfim. A liberdade que nós defendemos é uma liberdade para todos. Né? É por aí que a gente tem que pensar que a nossa militância ela está aí. E a gente precisa reconhecer também que nós estamos ainda num momento de repressão sutil, às vezes, mas temos repressão direta. Tem um filme que é o TCC do Marcos e do Bruno Vitor. O Bruno, inclusive, é amigo meu daqui de Anápolis. O TCC deles, eles fizeram um filme que chama Afronte. Afronte é um trocadilho linguístico, né, do afrontar o afro, do negro, de afrontar, que ele fala sobre o gay negro em Brasília, a realidade do gay negro em Brasília. E esse filme, ele foi perseguido pelo governo federal, né, que cortou o financiamento que teria, e além disso, vários textos no Facebook, na internet, publicados de conservadores atacando o filme, como se fosse um filme gaysista. Então, assim, isso agora, né? Não estou falando do século passado, não estou falando da Idade Média, estou falando de hoje. É a hora que nós estamos na história do Brasil. A ditadura ainda acontece, as nossas repressões ainda acontecem. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Passemos para que nós possamos fazer o fechamento desta live extraordinária e diferente, vinda de um intelectual, do fôlego e da envergadura de Ítalo Alessandro. Quem ainda não o conhece, acredito que nessas 24 horas em que a live estará disponível, terá o privilégio de se desfrutar das colocações que foram postas, das reflexões engendradas. Né? Ítalo, eu já passo a palavra para você. Eu só gostaria de fazer uma pergunta final de fechamento e você fica à vontade para as suas considerações finais. Com respeito à leitura recente que eu fiz da autobiografia do Herbert Daniel, esse revolucionário homossexual, né, tido pela historiografia como uma figura emblemática e seria diferente, vindo de um contexto extremamente autoritário, cujas individualidades sempre são citadas. E lendo a autobiografia, eu fiquei com algumas questões e gostaria de compartilhar com você, justamente para saber até que ponto você se coaduna com o meu modo de pensar ou
assim como você colocou a respeito do princípio hegeliano, né? Você também traga o contraditório e a antítese. No sentido de que o exílio, que é um conceito chave para pensar os regimes ditatoriais, eu fiquei analisando a subjetividade, né, dos LGBTs que vivem na clausura, e que vivem nesse recrudescimento, que nós chamamos de LGBT investido, né? Esse que ainda não conseguiu, por questões as mais variáveis, alçar esse protagonismo, alçar essa visibilidade. Seria uma espécie, né, de exílio que perdura nessa subjetividade, nessa individualidade, quando nós temos a clareza de que, por algum motivo específico, esse sujeito não se sente confiável, não se sente seguro para que a sua sexualidade ela possa vir à tona e ocupar os espaços, né? Me intrigou muito essa colocação de um exílio que seja autocentrado, que seja ensimismado, né? Um exílio que é imputado sobre a nossa expressão de gênero, a nossa expressão da sexualidade. Eu fiquei com essa impressão, gostaria de ouvir de você até que ponto você concorda com essa leitura ou agrega a uma outra interpretação, né? E já fico nos meus agradecimentos, dizer da enorme contribuição que você nos oportunizou nesta tarde. A nossa semana está apenas começando, mas ela já se mostra com muita proeminência, com muito destaque, né? Você sempre foi um parceiro do Coletivo Isso por Todos, não apenas no episódio que envolveu a sua formação, no mini-curso específico que você esteve conosco, mas em sempre divulgar as nossas ações, em sempre repassar material, né? Sempre uma postura muito solícita para que juntos possamos construir uma resistência propositiva, né? Uma resistência que, de fato, ela possa alavancar uma ressignificação desses contextos. Então, já fica o meu agradecimento, o meu abraço, né? O professor Éder comentou no outro story, né, no outro vídeo que nós estávamos na live, sobre a questão da patologia também, né? Durante um período significativo, né, e a ditadura em si mesma, ela comentou esse aspecto de questões da sanidade mental. Acredito que também, se você quiser fazer mão desse discurso, para que nós possamos encerrar. Certo. Muito bem lembrado pelo professor Éder, e a gente tem que falar disso. Inclusive, essa semana, ser considerada a semana anti-homofobia, é justamente porque nós saímos do título de patologias ligadas à sexualidade. Então, aquilo que era a ideia de doença, né, a exclusão disso é em 94, no dia 17 de maio, o dia da exclusão, por isso que o dia 17 de maio é celebrado o dia de combate à homofobia. Porque a gente combate a homofobia como que a gente estava colocando, com a informação, né? Então, a gente combate todo o preconceito com esclarecimento, porque o preconceito ele é formado por um conceito anteriormente sem informações evidentes, sem informações claras, sem informações verídicas, que é o caso de a gente ser considerado ao longo desse tempo a sexualidade ser uma doença, né? A diversidade sexual, todo fora da normativa hétero ser doença. Então, por isso que a nossa sigla tem ganhado, inclusive ontem você falou disso, né? A nossa sigla está ganhando cada vez mais letras, e que bom, né? Nós somos ressignificação, né? Constante. Que venham mais letras, porque é isso mesmo. As letras não estão sozinhas, as letras são pessoas, são conceitos, são identidades. As letras são sangues que foram derramados, sangues às vezes voluntário. As travestis, elas carregavam as giletes, às vezes que elas para se defender,
do ataque inclusive de gays enrustidos que iam ficar com elas e queriam violência física, né? Tem vários relatos até hoje isso acontece, né? O gay, a travesti, ela é procurada e aí há uma violência de homens que querem relações sexual, mas querem bater nelas, porque eles identificam aquilo que eles não podem ser. Socialmente ele não pode ser o que ela já é, que ela é alguém que ele queria ser, né? Aquilo que você está falando dos gays enrustidos. Então, assim, os gays enrustidos a gente tem que tomar muito cuidado, porque o silêncio por si só ele não incomoda. Porque assim, tudo bem, ele resolveu silenciar, mas o problema, aí eu vou no Freud, né? A sexualidade não tem como não há repressão sexual. Para Freud, a gente reprime tudo que a gente reprime, a que a gente recalque, né? Tudo que a gente recalca, de alguma forma retoma em forma de sintoma. Então, assim, o sintoma da agressividade da homofobia, né? O sintoma da agressividade, dos ataques, a agressividade às travestis, pode sim ser justificado por alguém que reprimiu, né? Então, esse silêncio que você estava falando dos gays enrustidos, eles nos incomodam não é somente porque, não está militando na causa, não está com a gente, eu estou defendendo o direito deles. Eu citei o Júlio, né? O Júlio Biagi, meu amigo, e o Júlio, ele me questionou isso, era bem no início da época do Bolsonaro e toda aquela questão dos conservadorismo, e aí ele pegou, aí a gente conversando, ele falou assim, eu estou cansado, eu lutei na ditadura, eu corri de policial, é a sua vez, é a vez de vocês, juventude, e não sei o que, tipo assim, cadê vocês? Ele falou assim, na minha época a gente já estava na rua há muito tempo, com um cara falando tanta besteira e tal, tal, tal. Claro que agora na pandemia a gente não pode ir para a rua, mas é isso, né? O que ele estava querendo falar assim, vocês no fundo ainda vocês são enrustidos, e vocês só gozam dos direitos que eles estão gozando agora, que ele jogou isso na minha cara, e é fato, porque nós somos para a linha de frente, porque nós fomos levar cacetada de policial, que nós fomos militar. Então, assim, é muito confortável para mim, hoje, pleno século XXI, estar, inclusive, numa classe social do capitalismo que não é tão desprivilegiada e me sentir um gay confortável, um gay liberal, né? O gay que concorda e reproduz os valores do capitalismo, que está tudo bem. Para mim está tudo bem, peraí, mas não está tudo bem para todo mundo. E a liberdade ainda não aconteceu, nós ainda estamos no processo de luta, nós não podemos esquecer isso. Né? E nós não somos doentes, não é doença. Né? Nós vamos ter um evento na próxima segunda-feira e a conferência online, que vamos ter uma psicanalista, psicóloga, Elaine Dourado, vamos ter o Pedro Ivo, que é autor e pesquisador afro-queer, né? O Tom Camilo, que estava na live, vai também participar da semana. Ele vai participar na sexta, na quinta? Isso, na sexta-feira. Uhum. Na sexta-feira, também convidar o pessoal para acompanhar. E o tema, aí nós vamos ter também a Juliana, que é Juliene Cândido, que é bióloga, a Juliana, que é a presidente da Comissão da Diversidade Sexual, a Juliana Augusta, e nós vamos fazer uma conferência para justamente tratar disso. Olha, não é doença. E é interessante que em pleno século XXI, nesse momento da história, a gente precisa avisar de novo que não é doença, porque estão nos tratando como doentes, né? E aí eu quero encerrar a fala. Sim, e aí eu agradeço essa oportunidade que a gente está tendo aqui de produzir conteúdo. Essas próximas 24 horas vai ficar online, depois a gente pode disponibilizar também em outras plataformas, porque eu acho que nós precisamos desses momentos de informação, de esclarecimento, de conversa, para que a gente ofereça o mínimo para que as pessoas consigam fazer contraponto, que é a informação. Informação honesta, informação transparente. E aqui, quando eu digo honesta, é porque ela está regada, não é que a gente não tem interesse, temos interesse sim, mas nosso interesse está dito. O nosso interesse se chama liberdade. Nós queremos o direito de ser, de existir, né, de atuar na sociedade aonde a gente quiser. Né? Não é só trabalhando no salão de beleza, né? Porque até não é da história do Brasil, na história do gay no mercado de trabalho, enquanto nós estávamos nessas profissões, quando a gente estava na arte e na beleza só, quando a gente não atuava em outras profissões, a gente não incomodava tanto. E quem fala isso é o Leandro Carnal, ele fala isso no livro Todos contra Todos, que ele vai analisar como que na história do Brasil há sempre rivalidades. Ele fala desse conservadorismo hipócrita sobre a pessoa. Houve uma mudança, né, de status quo, porque deixou-se de alisar os cabelos
da classe Uhum. burguesa para começar a negociar, né, Ai, tete a tete ali. Então, a sim. gente ressignificou um pouco esse lado da As coisas, história. as coisas estão mudando, só que é isso que a gente precisa entender também aqui na historiografia. As mudanças, elas são lentas e processuais, né? E reconhecer isso é entender, também não perder a esperança. É acreditar que o trabalho do coletivo todos contra todos, um por todos, não é Isso. todos contra todos. Não é todos contra todos. Então, assim, é entender que nós não estamos em luta para exclusão, é a luta da inclusão. Né? É preciso colocar isso, por mais evidente que isso parece, mas não é evidente para Uhum. quem está do lado de lá, nos atacando. Então, eu queria encerrar lendo o que eu coloquei aqui como nossa saída de resistência hoje. Quais são as possíveis saídas que nós temos? Então, a primeira coisa é essa ideia de ocupação. Ocupar primeiros lugares digitais, que é isso que nós estamos fazendo agora, ocupar os lugares digitais, e fazer a dialética, que eu estava falando de Sócrates, né? Contrapor as opiniões preconceituosas com informações de esclarecimento. Então, a ideia preconceituosa, ela toma formas excludentes e sanguinárias. Precisamos atuar na ressignificação dessas ideias básicas que fomentam a nossa perseguição, que é o que eu já coloquei na nossa live, que é o sexismo e uma hegemonia gaysista, como se a gente fosse a ditadura gay. Então, nós precisamos convertermos em feministas urgentemente como saída de ressignificação disso, daquilo que nós temos como prática, e combater essas ideias falaciosas, tanto no palco, né, a arte é nosso lugar de respiro, as drags estão nos palcos fazendo arte, que é uma forma de revolução, os gays estiveram na arte cênica e estão presentes, né, tem uma live que o Pedro Ivo promoveu com o grupo dele de Brasília sobre as gays na época de ditadura no palco, né, a performance. Então a gente tem que continuar assim na arte, mas a gente tem que sair da arte, sair da literatura, sair da música. Nós precisamos ir para onde? Para o balcão, nós precisamos ir para a sala de aula, ir para uma bancada de cientista. Então, assim, o ocupar o lugar no mercado de trabalho é isso que seria talvez a nossa saída. E também, mais do que isso, promover movimentos coletivos de estudo, de militância política, como é o coletivo Um por Todos, e acreditar que essa vai ser a saída, inclusive, para a promoção de políticas públicas, porque é a partir desses coletivos que nós vamos conseguir eleger representantes para colocar nos poderes, tanto nos poderes políticos como nos poderes policiais, né? Nós precisamos de ter gente na polícia, né? O Fabrício Rosa, nossa feliz representação. Nós precisamos de legislativo, nós precisamos de mais deputados, mais vereadores, mais senadores homoafetivos, porque não adianta eu esperar que alguém que não é da minha identidade consiga me entender e consiga defender os meus direitos. Eu preciso colocar gente lá que sabe de carne e osso, que sabe do que nós somos, para conseguir, de fato, construir políticas públicas significativas, verdadeiramente significativas, não é só para inglês ver, né? Mas verdadeiramente significativas. E para isso nós precisamos estar lá, nós precisamos estar no poder. E tudo começa disso, formando pequenos coletivos onde que se discute política, né? Nós precisamos tirar essa ideia de que toda política ela é corrupta, não é verdade. Inclusive, nós precisamos fazer parte dela, nós precisamos ser políticos, né? Aqui o Aristóteles, todo homem como um animal político. E essa é a minha fala final. Não percamos a esperança de ser político, de ser um sujeito que se reconhece, faz parte de um coletivo e reconhece a importância de estar e militar na política. E muito obrigado a você novamente pelo convite. E a sua fala, meu amigo, é muito interessante quando a gente começa a problematizar um conceito que é muito difundido por parte da intelectualidade, mas eu vejo que se tornou quase um chavão que é dito a revelia, sem qualquer método e frequentemente acaba se perdendo, porque se torna uma retórica esvaziada, né? Que é a questão do lugar de fala. Né? Muito se fala do lugar de fala, muito se questiona sobre a necessidade de nós nos emanciparmos como sujeitos, mas eu vejo que, a partir desse pressuposto, dessas análises que você gentilmente contribuiu
conosco nesta tarde para pensar justamente a existência, não apenas um componente material ou exemplificar um recorte histórico, né? E eu acredito que tudo isso ganha materialidade, ganha substância a partir da sua fala. Gostaria de agradecer, claro, a você, primordialmente, a nossa audiência foi extraordinária, o pessoal acompanhou, comentou, né? Interagiu conosco, com o nosso agradecimento. Gostaria muito de convidar vocês para darem uma olhada no material lá dos tomos, né? Dos periódicos da revista Lampião. Estão todas digitalizadas, é muito bacana de acompanhar, né? Tem grandes nomes lá, o Paulo Matoso, o João Silvério Trevisan, que já foi mencionado também, o Agnaldo Silva, né? No passado, em que o Agnaldo era profundamente comprometido com essas políticas públicas, então vale muito a pena para acompanhar e conhecer o trabalho que foi feito, porque o material está todo digitalizado. E amanhã a nossa live prossegue com o Gustavo Passos. O Gustavo vai trazer uma discussão sobre o contexto de encarceramento da população LGBT nos presídios. A pesquisa do Gustavo embasou os dados oficiais do Ministério dos Direitos Humanos, né? Que hoje é Ministério da Mulher, da Família, Direitos Humanos, com a nossa querida Damares. Então, enfim. Estou de rosa justamente para ela. Estou de rosa em homenagem a Damares. Casar comigo, né? Estou até admirado com esse convite. Mas... agradecer a todo mundo também que nos acompanhou aí, né, os comentários, o carinho, Sara, Lídia, o Tom também estava aqui online, então todo mundo participou, e pedir também que os meus amigos que acompanharam lá, que acompanhem a Semana do Coletivo, né, a semana vai ter várias conversas, e dizer mais uma vez que foi muito feliz estou muito feliz de estar com vocês nessa tarde, foi muito bom poder compartilhar. Eu vou compartilhar as indicações